Jesus, quando dava os seus ensinamentos, por diversas vezes ele falava em parábolas. E uma das parábolas mais importantes e mais conhecidas é chamada de a parábola do semeador, que está descrita em São Mateus, capítulo 13. Vejamos o texto. E Jesus falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60, e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esse trecho que Jesus ensina aos seus discípulos, falando sobre a semeadura e os tipos de terra existentes, ele explicita com muita clareza que o semeador, ao levar a semente, estava semeando a palavra de Deus em terrenos diferentes que se assemelham a corações diferentes. Jesus apresenta 4 tipos de terrenos que podem se assemelhar a 4 tipos de coração, a 4 tipos de almas que recepcionam ou não a palavra do semeador. O primeiro coração, ou a primeira alma, aonde a semente caiu, conforme Jesus relatou, foi à beira do caminho, à beira da estrada. Nós sabemos que na estrada o terreno é duro, porque as pessoas pisam, as pessoas transitam e gera uma dureza de terra. Desta forma, quando uma semente cai num lugar como esse, dificilmente ela pode brotar. E é o que aconteceu quando o semeador deixou cair a semente à beira da estrada. Vieram as aves e comeram aquela semente, de forma que não houve resultados. Mas o semeador ainda deixou cair a semente em um outro tipo de terra, onde havia muitas pedras. Nesta terra, a semente brotou rapidamente, mas ela não conseguiu criar raízes e dar frutos. Por quê? Porque não havia terra profunda, havia muitos pedregais. Jesus explicou que os pedregais significam as lutas, as angústias da vida que surgem quando alguém recebe a palavra. Uma terceira terra que Jesus citou, onde o semeador deixou cair a semente, era uma terra onde havia muitas ervas daninhas, onde havia muitos espinheiros. Ali caiu a semente e brotou e cresceu, mas paralelo ao crescimento das plantas, cresceu também os espinheiros. E os espinheiros cresceram mais rápido que as plantas, de forma que sufocaram as plantas, impedindo que elas frutificassem. Sequencialmente, Jesus disse que o semeador deixou cair a semente numa terra boa. Quando a semente caiu numa terra boa, ela brotou, cresceu e deu frutos, muitos frutos. Jesus explicou que em todos esses terrenos houve uma interferência espiritual. Na primeira, à beira do caminho, as aves simbolizavam os demônios, Satanás, que faz tudo que ele pode para que a semente não brote no coração das pessoas. As pessoas que têm um coração, uma alma semelhante a um terreno duro, quando elas ouvem a palavra de Deus, elas não entendem, elas não se preocupam em procurar entender a palavra de Deus. Elas simplesmente rebatem a palavra.
Elas ouvem, mas fingem não ter ouvido. Elas procuram não compreender, procuram não entender. Desta forma, Satanás vem e as tira de perto da palavra de Deus, afasta elas da palavra de Deus, de maneira que elas não conseguem ser salvas. O segundo tipo de pessoa é aquela onde a semente caiu e havia muitas pedras. A semente até chegou a brotar, chegou a nascer, mas as pedras que simbolizam as dificuldades, as angústias que aparecem a partir do momento que você se aproxima de Deus, essas pedras, elas impedem que a semente crie raízes e cresça e dê frutos. Essas pedras simbolizam as dificuldades, os problemas, significam endurecimento de coração quando vêm as lutas. Mas a palavra de Deus diz no livro de Hebreus que se ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não deixe as pedras impedir que a semente brote e dê fruto na sua alma. Retire as pedras do coração. Não deixe que as lutas, dificuldades te tire da presença de Deus. Deixa a semente crescer. Jesus disse que o semeador continuou a sua jornada e a semente caiu numa terra onde tinha muitas ervas daninhas, muitos espinheiros. A semente nasceu, brotou, começou a crescer, mas paralelo ao seu crescimento, crescia também os espinhos. Os espinhos cresciam tanto ao ponto de sufocar aquela semente, aquela planta, impedindo que ela florescesse e desse frutos. Jesus explicou que os espinhos são as preocupações com as coisas materiais. É quando os desejos do mundo, a busca pelas riquezas mundanas, elas sufocam a semente da palavra de Deus. Portanto, se você quer que a palavra de Deus brote, dê fruto em seu coração, é necessário virar as costas para as coisas materiais. Jesus disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de amar um e odiar o outro, ou odiar um e amar o outro. Não é possível amar o mundo e amar a Deus ao mesmo tempo. Não é possível amar a Deus e amar a Mamon, o Deus das riquezas. Portanto, é necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas necessárias serão acrescentadas. Portanto, os espinhos são símbolos da busca pelas riquezas. E nessa busca, grande parte da humanidade tem sufocado a palavra de Deus, de forma que ela morre antes de dar frutos. Mas Jesus disse que o semeador não parou e seguiu lançando a sua semente. E neste lançar, a semente caiu numa terra boa, uma terra que estava aberta, que estava disponível para que a semente brotasse. E ela brotou e deu frutos, muitos frutos, para a glória de Deus. Essa terra é aquele coração que se abriu para Deus, que não deixou que o inimigo roubasse a semente do seu coração, que mesmo não tendo muita profundidade, muito conhecimento, procurou entender, procurou saber, procurou descobrir o que Deus fala na sua palavra, procurou saber qual é a vontade de Deus. Essa terra boa é aquela terra que não levou em consideração as pedras, as angústias que surgiram no momento que a semente caiu nela. Não deixou que os espinhos crescessem mais do que a semente. Essa terra é aquela que não gastou seu tempo com as coisas materiais, mas gastou seu tempo buscando o reino de Deus. Por causa disso, nasceu o fruto da palavra, começou a alimentar a sua alma, começou a trazer prosperidade espiritual, abundância, vida com abundância. Jesus disse que ele dava a vida e vida em abundância.
Para receber essa vida em abundância, é necessário que a palavra de Deus brote em nós, dê frutos, frutos que permaneçam. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja aos Gálatas, ele disse: o fruto do Espírito é paz, gozo, longanimidade, benignidade, mansidão, temperança e etc. Esses frutos, eles são ferramentas que vão formar o caráter de Cristo em nós, que vão formar a mentalidade de Deus dentro da nossa alma. Esses frutos vão alimentar a nossa vida espiritual. Esses frutos vão criar o caminho que conecta a nossa alma com Deus. E Jesus disse para os discípulos certa vez: necessário é que deis frutos. É necessário dar fruto. E para dar fruto, a semente precisa ser cuidada. Ela precisa nascer, crescer e brotar flores e depois brotar frutos. Ao brotar esse fruto, ela vai gerar vida em todo o seu ambiente. E Jesus disse que essa vida é vida em abundância. Se você deseja vida espiritual, se você deseja que Deus encha a sua alma de frutos espirituais, se você deseja que os céus derrame as bênçãos sobre essa vida espiritual, deixe que a palavra de Deus brote. Deixe que a palavra de Deus dê frutos. Combata a dureza do coração. Não despreze a palavra de Deus. Cuide da palavra de Deus. Deixe ela crescer. Deixe ela dar frutos. E o Senhor trará prosperidade espiritual. Trará bênçãos em abundância.